Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer fazer parte desse evento de comemoração dos 60 anos do Parque Nacional de São Joaquim. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre novidades científicas, né? E como essas novidades científicas podem impactar as nossas vidas, principalmente de quem está no entorno dessa maravilhosa unidade de conservação, que é o Parque Nacional de São Joaquim. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a fauna, sobre a funga e a flora, né? Então, queremos mostrar para vocês algumas novidades que a gente vem encontrando a partir dos nossos estudos, tanto com plantas quanto com fungos, tá? E montamos uma equipe aqui para conversar com vocês um pouco hoje, tá? Então, meu nome é Elisandro Ricardo Drexler dos Santos, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho com fungos já há alguns bons anos aí, né? E é um prazer enorme, né? Desde 2011, como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ter o Parque Nacional de São Joaquim como a nossa principal área de estudo dos fungos, tá? Eu vou passar a palavra aqui, acho que tem o Luiz, o Genivaldo, o Thiago e o Mahatma também para se apresentarem, por favor. Eu sou o Luiz Funez, eu sou orientando, né, do professor Ricardo. Eu sou o único aqui que trabalhou com flora, efetivamente, dentro do projeto do PELD e na parte dentro do próprio projeto Mãe de Funga, que o professor Ricardo vai apresentar posteriormente. E temos aí bastante novidades interessantes para apresentar a vocês. Então, passo a palavra para o próximo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Genivaldo Alves da Silva, doutor em botânica. Sou especialista em taxonomia, diversidade de macrofungos e tenho um apreço imenso pelo PNSJ, como até o nosso quintal, né, onde fazemos e fizemos muitas das nossas expedições a campo, que encontramos muitas novidades que vamos mostrar para vocês, muitas informações interessantes sobre essa unidade de conservação. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago, sou atualmente mestrando ali em fungos com o professor Ricardo. Eu trabalho mais especificamente com taxonomia, diversidade e conservação de fungos. E, bom, o PNSJ é uma área de estudo maravilhosa para esses tópicos que eu estudo e a gente vem encontrando uma diversidade incrível ali. E é um prazer poder estar desde a metade da minha graduação, aí já faz uns 4 anos, trabalhando mostrando, né, o PNSJ, essa área incrível. Olá, boa tarde. Meu nome é Mahatma Chiton, sou mestrando também aqui do PPG FAP e o professor é meu orientador e a gente está trabalhando junto no projeto de ciência cidadã no PNSJ e está sendo bem legal. A gente vai mostrar um pouquinho desses resultados aí. Bom, pessoal, todos devidamente apresentados, né? Então, vamos àquilo que segue. O que a gente vai apresentar para vocês hoje, nessa 1 hora, é um pouquinho das nossas pesquisas, dos resultados que a gente tem com taxonomia, com sistemática, alguma coisa de ecologia, né? A gente também vai apresentar um pouco alguns resultados sobre conservação, né, de fungos, os primeiros resultados de conservação de fungos para o Brasil. E vamos mostrar também um pouco das nossas ações de extensão, algumas coisas que a gente vem trabalhando junto à comunidade, né, junto às escolas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma primeira parte da apresentação, que a gente vai falar mais especificamente sobre os fungos, né? E aí, depois dessa nossa fala dos fungos, o Luiz vai falar um pouco sobre as plantas, tá? Então, preciso que vocês me deixem saber se a apresentação está aparecendo. E está no modo de apresentação? Aqui sim. Ok? Tá, muito obrigado, viu? Então, como eu disse lá no início, né, é um prazer gigantesco fazer parte desse momento de celebração, né,
de comemoração dos 60 anos do Parque Nacional de São Joaquim. Como eu disse, eu cheguei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2011, e no primeiro momento que eu visitei o Parque Nacional de São Joaquim, que eu entrei numa das matinhas nebulares, naquele momento eu senti que eu ia dedicar a minha vida toda para estudar aquelas matinhas nebulares, aqueles fragmentos de mata, né? São ecossistemas fantásticos, muito diferentes, e que com certeza apresentam uma biodiversidade muito particular também, né? Então, eu quero dizer para vocês que, na verdade, a gente não só realizou pesquisa, mas a gente levou muitos alunos para disciplinas, né? Então, muita gente, através do nosso grupo de pesquisa Mind Funga, já teve a oportunidade de visitar o Parque Nacional de São Joaquim, né? Já teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a funga, que é a diversidade de fungos que existe naquele parque, né? Então, foram pesquisa, foram disciplinas, alunos de graduação, de pós-graduação, né? Inclusive, professores das escolas de Urubici também fizeram uma atividade com a gente, né? E, de modo indireto, os seus alunos também fizeram parte de uma atividade tratando de biodiversidade no Parque Nacional São Joaquim. A gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Antes de continuar, eu quero dizer que, na verdade, aquilo que a gente vai apresentar para vocês hoje é resultado, são produtos, né, de muitos anos de estudo, de muitas mãos diferentes, né? Então, eu quero deixar claro que esse é um trabalho coletivo, e já quero agradecer a todos os meus colegas do Mind Fungo. Então, vamos lá. Bom, então, como eu disse, né, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha principalmente com inventários, ou seja, levantamento das espécies e dos gêneros de fungos que existem, né, no Parque Nacional de São Joaquim, né. A gente, mais recentemente, a partir do conhecimento que já tem, que vem acumulando ao longo dos anos, né, das espécies, a gente conseguiu avaliar o status de conservação de algumas das espécies que ocorrem lá, né, no Parque Nacional. E isso também nos permite, a partir de agora, fazer um monitoramento das espécies a longo prazo. O que isso significa? Isso significa que a gente vai conseguir responder perguntas ecológicas e até mesmo reavaliar o status do tempo, né? Então, esse as principais ações de investigação que o Mind Funga, que é o nosso grupo de pesquisa, tem no Parque Nacional de São Joaquim, né? Eu imagino que a maioria de vocês já deve ter visto, né, não só a exuberância, né, a beleza da paisagem nessa região de maior altitude, né? Todos devem saber que, na verdade, essa paisagem ela é composta mais ou menos por um mosaico de formação florestal, né, e de campos, né, a maioria desses campos são campos naturais, são os campos de altitude, né, e é nesses ecossistemas de altitude que a gente faz a nossa pesquisa, né, mas direcionado para a parte florestal, ou seja, não só na floresta de araucária, mas especialmente dentro das matas nebulares, né? Não sei se você sabe, mas as matas nebulares são pequenos fragmentos, né, de mata que estão numa condição muito particular, né? Uma determinada altitude, geralmente acima de 1.000 metros, né, de altitude. Esses pequenos fragmentos estão distribuídos nos topos dos morros ou nas encostas dos morros, né? E tem essa influência direta da umidade que vem das nuvens, né? Elas são dependentes dessa condição. E faz com que exista uma biota nesses Tá travando o som do Ricardo, é só para mim? Mas vou tentar continuar. Só uma imagem para vocês
essas matas Agora congelou tudo. do São Joaquim, Gines, consegue compartilhar? Sim, mas ele está compartilhando ainda, né? Voltou, Ricardo? eu não sei, pessoal, tá dando problema Sim, na apresentação? estava travando teu áudio e vídeo. Bom, desculpe, então. Agora voltou. Voltou? Uhum. É estranho, porque minha internet está normal aqui. Eu vou tentar compartilhar de novo, tá? O Thiago caiu? Consegue ver a minha apresentação? Sim. Sim. Então, como eu disse, o nosso grupo de pesquisa, né, vem estudando os ecossistemas de altitude do Parque Nacional de São Joaquim desde 2011, de uma forma mais sistemática. A gente vem amostrando os fungos, né, no âmbito do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, no programa PELD, que é Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, em áreas previamente delimitadas, né, onde a gente pode ver aqui, ó, parcelas fixas que nos permitem não só fazer inventários rápidos, né, coletar as espécies e fazer o registro das espécies, mas acompanhar essa diversidade ao longo do tempo, né? Então, essa é uma das grandes importâncias da gente fazer estudos de longa duração, né? Ter essa estrutura implementada, e graças ao Parque Nacional de São Joaquim, né, a sua gestão, e também a esses programas de pesquisa, como o PELD e o PPBio, a gente conseguiu implementar isso, essas unidades amostrais, desde 2013, e a gente vem realizando pesquisa de forma sistemática no Parque Nacional de São Joaquim, né? Então, vocês podem ver que tem parcelas que pegam parte da floresta, mas também pegam campos, né? Então, é uma área que nos permite entender a diversidade dentro desse mosaico de formação florestal e de campos de altitude, certo? Como eu disse, né, então a gente vem desde 2011 entre as nuvens, vamos dizer assim, encontrando uma funga muito particular, né, uma composição de espécies de fungos que é única, que só existe lá em cima no Parque Nacional de São Joaquim, naqueles ecossistemas naturais, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente vem descrevendo várias espécies novas, gêneros novos de fungos, né, que até então não eram conhecidos pela ciência, tá? A gente sabe que tem algumas espécies que são verdadeiros links biogeográficos, ou seja, que ocorrem no Parque Nacional de São Joaquim, na altitude, mas que tem parentesco, digamos, com biotas mais antigas de outras espécies de fungos que estão isolados também na região dos Andes, na Patagônia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente vem estudando uma diversidade única, muito particular e muito sensível para essa condição que também é sensível, que é das matas nebulares, por exemplo. E essas matas nebulares, como o professor vem falando, além de elas serem naturalmente fragmentadas, né, então elas estarem nesse mosaico de campo e floresta, elas ainda sofrem com as ameaças, principalmente as ameaças causadas pelo homem, né, como o fogo não natural, né, ali a gente pode ver bem em cima ali uma área que foi queimada, é possível ver, bem na interface entre a floresta. Então a gente esteve há pouco tempo lá, a gente viu que as árvores que estavam na borda da floresta estavam queimadas, assim, sem as folhas. Isso afeta, né, claro, a biodiversidade que tem naquela floresta. Além disso, a gente tem as espécies exóticas, né, as invasoras, como os pinos, eucaliptos, entre outras plantas que são muito cultivadas por aqui. Além disso, a gente tem a influência direta, né, do ser humano, quando ele
chega naquela floresta, derruba árvores ou joga lixo, entre várias outras atividades danosas para o meio ambiente. A gente tem o gado, que é um grande problema nessas florestas, que por estarem justamente, né, próximo dos campos, o gado acaba entrando na floresta e destruindo basicamente o subbosque, o que é um problema, né, porque quando você não tem a reposição de árvores que estão no subbosque, são plantas e vão crescer, com o tempo você pode ter a perda, né, de árvores que morrem e não tem árvores novas para substituir. E, claro, por serem ambientes que dependem de uma condição específica de nuvens ali, a mudança climática é um grande fator de ameaça para as florestas nebulares, porque quando você muda a temperatura, né, da Terra, o nível das nuvens ele acaba mudando. Então, com essa mudança de nível de nuvens, as florestas nebulares podem ficar restritas cada vez a porções mais altas, até o momento que não vai ter mais morro para elas ocorrerem, digamos assim. E um dos resultados que a gente pode ter, né, com esse estudo de longa duração que a gente vem fazendo, é entender quais são as espécies que são mais raras, que são mais difíceis de serem encontradas, etc., e que estão ameaçadas, né? Quais são as espécies que estão relacionadas com uma condição específica e que isso, né, levaria elas a estarem mais ameaçadas do que outras espécies. Como resultado disso, a gente fez avaliação de algumas espécies de fungos do PNSJ, né? Algumas delas que já estão publicadas na lista vermelha internacional da IUCN, na lista global, e das 10 espécies que a gente avaliou, 9 estão ameaçadas. A gente trouxe alguns exemplos aqui. Inclusive, temos uma espécie que está criticamente ameaçada, que é associada exclusivamente com a Araucária angustifolia, né? E temos várias outras espécies que são vulneráveis, e só uma espécie não ficou ameaçada, que é a Fomitipora bambusara. A gente... pode passar? A gente tem uma espécie que é uma bandeira, digamos assim, que é a Fomitipora nubicola, que ela foi encontrada, descoberta ali no Parque Nacional São Joaquim, e que a gente fez a avaliação, está ameaçada. E o Genivaldo, que é quem descreveu essa espécie, né, quem descobriu ela e estudou mais a fundo, pode falar um pouquinho mais? Sim, Thiago, a gente vem encontrando essa espécie, Fomitipora nubicola, como uma espécie bandeira, né? Desde 2011, a gente vem encontrando esses espécimes exclusivamente na casca de anta, né, em Drimys angustifolia, e nós conhecemos em Santa Catarina em 2 pontos, aí no PNSJ e também em Rodeio, e o fato de ser uma espécie que ocorre exclusivamente em casca d'anta e que ocorre nas matas nebulares, que já estamos vendo aqui hoje, ou também conhecimento prévio, né, sobre as ameaças que as matas nebulares estão sendo ameaçadas direto e indiretamente, né, pensando aqui nas mudanças do clima. Isso motivou que nós fôssemos buscar investimento, né, fundos internacionais, para entendermos melhor onde ocorre essa espécie, né, e entre outros aspectos. Então, a partir disso, o Fomitipora nubicola é a primeira espécie de fungo a ser financiada por uma instituição internacional para estudo de conservação. Então, com esse financiamento, pode passar, Ricardo? Com esse financiamento, então, os objetivos buscar, através, vocês podem ver ali naquele mapa, né, é um mapa do modelo de distribuição potencial de Drimys angustifolia. Então, ela pode ocorrer em regiões de altitude, dependente também de baixas temperaturas. Então, o objetivo é ir em alguns locais de distribuição potencial, tentar entender se Fomitipora nubicola ocorre, né, e encontrar locais, além do PNSJ e de Rodeio, com alguma população de Fomitipora nubicola. E, em primeira mão, já posso comentar um pouco com vocês que, até o momento, coletando em outras regiões de altitude de Santa Catarina, foi percebido que, a priori, Fomitipora nubicola não estaria ocorrendo além disso. Então, ela é mais restrita do que estávamos pensando.
Então, isso é um alerta para o nível de ameaça para essa espécie de fungo, né, entre outras espécies das matas nebulares do PNSJ. Gente, esse projeto que o Eugênio está falando, que o Genivaldo está falando, é o primeiro projeto específico de conservação de fungos do Brasil, né? Então, vejam como é importante isso, né? Aqui eu, na verdade, apenas gostaria de colocar essa pirâmide de cartas, né, para a gente fazer uma reflexão em cima. Não quero me prolongar muito, quero apenas mostrar que a nossa espécie, ou seja, a espécie humana, ela é dependente diretamente de vários serviços que muitos outros organismos, muitas outras espécies fornecem, né? Ou seja, a nossa espécie, ela é totalmente dependente, né, de recurso alimentar, que muitas vezes depende da polinização, certo? A nossa espécie, ela é dependente de condições de clima que somente os fungos são capazes de proporcionar, ou das florestas proporcionarem, né? Tem outros serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, que indiretamente são de responsabilidade de uma base dessa biodiversidade, né, de outros organismos, que sem essas espécies, sem a biodiversidade, obviamente que esse castelo de carta, ele vai cair, e quem vai sofrer as consequências principais somos nós, né? É a nossa própria espécie, né? Então, o entendimento de que precisamos de uma unidade de conservação como o Parque Nacional de São Joaquim, que esteja lá conservando vários serviços ecossistêmicos, vários recursos que a nossa espécie possa utilizar, é extremamente importante, né? É extremamente importante que a gente dê apoio ao Parque Nacional de São Joaquim. Então, esse é o momento principal da gente comemorar que esse parque está fazendo 60 anos, né? Que bom, e que ele faça 120, que ele faça 300, 500 anos, né? Porque sem esses ecossistemas que existem lá na altitude, né, muito provavelmente a nossa espécie não existiria também, tá? Bom, a partir do conhecimento que o nosso grupo de pesquisa vem gerando, né, do Parque Nacional de São Joaquim, a gente fica pensando, né, o que a gente vai fazer com esse conhecimento agora, né? Do que importa conhecer as espécies de fungos que ocorrem nas matas nebulares ou na floresta de araucária do Parque Nacional de São Joaquim, né? O que importa a gente saber se existem espécies de fungos que estão ameaçadas de extinção, né? Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que os fungos são extremamente importantes para a nossa vida, como eu falei antes, né? Sem os fungos, não existiria vida no planeta Terra, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse conhecimento, na verdade, ele serve de base para estratégias de conservação, para início de conversa, certo? E para que a gente também conheça espécies e tenha opções de uso, né? E espécies em potencial para a gente conseguir desenvolver outras pesquisas para encontrar novos produtos que a gente possa utilizar a partir dos fungos, por exemplo, né? Então, uma das coisas que o nosso grupo de pesquisa faz, além da taxonomia, da sistemática e da conservação, né, dos estudos de conservação, é buscar popularizar o conhecimento dos fungos, né? E uma das formas que a gente encontrou é através de um programa de ciência cidadã. Mahatma. Os slides caíram para mim aqui. Tá apresentando para alguém? Aí, voltou. Beleza. Então, e para auxiliar, né, na conservação dessas espécies, nesses ambientes ameaçados, a gente desenvolveu o primeiro programa de ciência cidadã com macrofungos do Brasil. Então, o PNSJ está sendo o nosso modelo, né, nosso ambiente de estudo modelo, e lá a gente está já encontrando diversas espécies bem interessantes
E nesse programa a gente cadastrou diversas pessoas que moram, trabalham ou vivem no entorno do parque, né? Então a gente está envolvendo diversos colaboradores locais, né, regionais, que estão construindo a sua própria ciência, com sua própria, seus próprios dados, né? Se quiser passar, slide. Então, eu trouxe só um exemplinho, a gente poderia ficar vendo fotos aqui, porque a gente já tem mais de 750 arquivos de imagens que já recebemos, com 30 colaboradores, e se você quiser ser um colaborador, acessa o nosso site do Mindfunga e se cadastra lá, se você também visita ambientes de altitude, que esse é um braço da universidade que a gente está querendo expandir e crescer cada vez mais. Por enquanto, a gente está trabalhando nesses ambientes de altitude, mas a gente quer avançar para cada vez mais, né, depois. Então, esse é só um primeiro passo desse projeto, que, na verdade, a gente está captando, pegando imagens de diversos ambientes de altitude, e para depois a gente vai ter um aplicativo, que vai ser um aplicativo de sugestão de nomes. E com isso vai ser um retorno também que a gente vai dar para esses colaboradores, para essas pessoas poderem utilizar esses dados. Fica aqui um agradecimento muito especial, né, Mahatma, aos condutores, aos proprietários de RDPNs, quem, na verdade, está cadastrado no Programa Ciência Cidadã e que está, através do seu celular e do aplicativo que a gente desenvolveu, né, mandando imagens para alimentar essa nossa base de dados, né? Ou seja, a responsabilidade de conhecer a diversidade, ela não é só dos pesquisadores, né? Ela é de todos nós que vivemos no planeta, né? Então, muito obrigado a todos. Aqui apenas umas imagens, né, com os nomes de alguns dos nossos colaboradores, né, Mahatma? Isso. A gente tem bastante coisas que ainda precisam ser planilhadas, avaliadas, né, mas está sendo muito legal esse contato com essas pessoas. A gente está construindo junto a ciência, muito bom. E aqui agora, então, a gente, para encerrar essa primeira parte da nossa apresentação, eu queria mostrar apenas um vídeo para vocês de um projeto que a gente fez nas escolas de Urubici, tá? E o vídeo fala mais do que as nossas palavras, então, quem que vai projetar o vídeo, por gentileza? A gente tem que sair da sua apresentação primeiro. Tá, aí. Isso, interrompi. Gênesis, consegue? Estou tentando encontrar a opção de aba aqui. É de compartilhamento de guia, certo? Exato. Não esquece, gente, de ativar o áudio junto, por favor. Se vocês me ouvem, aqui travou. Queres que eu tente projetar, Genivaldo? Aqui travou. Tá, então deixa que eu vou tentar projetar aqui, tá? Peraí. Olá, já ouviram falar das formigas zumbis? É um tema bem curioso e chama bastante atenção de crianças e de jovens, não é verdade? Mas todo mundo sabe que é um fungo, na verdade, que ataca e controla o comportamento das formigas, certo? O fungo, na verdade, ele faz com que a formiga procure um local específico para morrer. Esse seria o local perfeito para que o fungo possa liberar os seus esporos e contaminar outras formigas na floresta. Aqui na Serra Catarinense, o cenário não poderia ser melhor para um filme de ficção científica. Imaginem uma pequena floresta tomada por uma neblina,
onde é possível encontrar vários cadáveres de formigas presos nos musgos que cobrem os troncos das árvores. Incrível, né? Sim, as matinhas nebulares da Serra Catarinense são incríveis, parecem lugares mágicos e o nosso grupo de pesquisa, Mindfunga, vem encontrando várias espécies novas para a ciência nas matas nebulares. Uma delas é esse fungo que usa as formigas para completar o seu ciclo de vida. Pois é, as matinhas nebulares são super interessantes, pois apresentam uma fauna, uma flora e funga também muito particular. Mas esse tipo de ambiente é extremamente sensível e está ameaçado pelas mudanças do clima e pelas ações do homem, infelizmente. Nós, do Mindfunga, como cientistas e educadores, resolvemos aproveitar essa nova descoberta do fungo e das formigas zumbis para sensibilizar as pessoas do entorno do Parque Nacional de São Joaquim. E começamos em 2019 um trabalho junto às escolas da cidade de Urubici. Inicialmente, queríamos mostrar quais fungos existem no parque, como que a gente faz a pesquisa para conhecer as espécies e como utilizamos a taxonomia para descobrir e propor uma espécie nova para a ciência. Na época, a gente elaborou um material paradidático para alunos e professores de Urubici, uma pequena história que tratava de temas como taxonomia, espécies novas, diversidade e a importância dos fungos. Esse material acabou evoluindo para um livro infantil, onde é mostrado como a curiosidade de uma menina chamada Olivia ajudou na tarefa de documentar a biodiversidade da Mata Atlântica. Com o apoio da SBPC, através do edital SBPC Vai à Escola, nosso livro se torna uma realidade e os alunos e escolas de Urubici e de outras cidades do entorno do parque irão receber gratuitamente os livros. Com esse livro, a gente vai realizar também a última etapa do nosso projeto, onde os alunos poderão dar um nome científico para aquela espécie nova de fungo. Os nomes mais interessantes, mais criativos e adequados serão selecionados para uma votação, que envolverá não só os alunos e as escolas, mas também os pais dos alunos e toda a sociedade em uma eleição digital. O nome mais votado será escolhido para batizar a espécie nova, que será publicada em um artigo científico na área da micologia. Então, através desse projeto, queremos, juntamente com a SBPC, fazer com que a literatura infantil encontre a taxonomia de fungos nas escolas e que tenhamos cidadãos mais conscientes e que se importem mais com todas as formas de vida do nosso planeta. Bom, como eu disse ali no vídeo, né, esse é um projeto que está em andamento, é um projeto do qual o nosso grupo de pesquisa se orgulha muito, que resultou numa produção que não é um artigo científico, que não é um texto que fica dentro da academia, mas é um livro que está disponível de forma gratuita e que qualquer pessoa pode baixar esse livro. Eu vou colocar depois o link desse livro nos comentários aqui, para que vocês baixem o livro, né? E se puderem lê-lo junto com os seus filhos, eu acho que vai ser super divertido. Eu espero que seja super legal para vocês, como está sendo para a gente, tá? Bom, essa é a primeira parte, então, da nossa fala. Eu não sei, eu não estou acompanhando o chat, não sei se tem muitas perguntas. Talvez a gente possa reunir essas perguntas e deixar para o final. Luiz, o que você acha? E você projeta agora a parte de plantas, né? Onde o Luiz vai mostrar para vocês uma grande... Vocês podem imaginar, né? Os fungos são pouco conhecidos, então é fácil descrever espécies novas para a ciência, estudando os fungos. Olhem as plantas, então, com o Luiz. Tá certo, Ricardo, obrigado. Então, vamos dar continuidade aqui ao desenrolo desse trabalho, né? Vamos apresentar alguns dados agora. Vocês ouviram falar bastante sobre fungos e eu vou falar um pouquinho sobre plantas aqui. Então, vou compartilhar com vocês a apresentação.
Todos estão me vendo aí? Sim. Sim. Tá certo, pessoal. Então, eu vou falar aqui brevemente sobre algumas novidades e curiosidades sobre a flora do Parque Nacional de São Joaquim. Como já foi apresentado antes ali, eu sou o Luiz Adriano Funes, e não tem como falar da flora exatamente sem dar uma contextualizada um pouco como foi o histórico do estudo dessa flora do estado de Santa Catarina. Santa Catarina é conhecido já nacionalmente, né, por ter uma flora muito bem documentada. Então, a gente, por muito tempo, esteve bastante à frente do que era conhecido em vários outros estados. Como exemplo, podemos citar ali desde dos primeiros exploradores europeus, né, com grande destaque ali para o Ernst Uhle, que coletou muito aqui na região de Santa Catarina, passando pelo famosíssimo, né, e tão conhecido quanto Charles Darwin, o Fritz Miller, que residiu em Santa Catarina. Então, ao contrário desses exploradores, ele já foi uma pessoa que viveu essa realidade, coletou muito aqui em Santa Catarina e fez com que esse conhecimento se expandisse muito, né? E daí, passando um longo espaço de tempo até chegar em duas das figuras mais importantes que a gente tem na história, né, do estado, né, se falando de botânica, que foi o padre Raulino Reitz e o Dr. Roberto Miguel Klein, que compuseram e fundaram o Herbário Barbosa Rodrigues e tiveram uma atuação extremamente sistemática, né, entre a década de 40 e de 90, levantando uma imensidão de espécies da flora do estado. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o projeto deles, que foi o projeto Flora Ilustrada Catarinense, do Herbário Barbosa Rodrigues, onde vocês podem ver um mapa do estado com todas as estações de coleta que eles propuseram, né? A finalidade disso era amostrar todas as regiões fitoecológicas que tem no estado. E nisso foi descoberto centenas, mais de 500 espécies novas de plantas nesse primeiro levantamento sistemático. Foram descritas muitas plantas, foram encontradas várias espécies que não se conheciam para a região e foram minuciosamente bem descritas as fitofisionomias de Santa Catarina. No entanto, que os modelos de mapas fitoecológicos deles são utilizados até hoje como referência e são extremamente precisos. Então, aqui no lado tem a ilustração de uma bromélia, né, que era um principal foco de estudo do padre Raulino. E aqui, na sequência do padre Raulino, chegou a vez das universidades tomarem frente do estudo da flora, e esse estudo se tornou difuso, né, não feito por apenas poucas pessoas, mas sim por uma ampla gama de instituições com muitas pessoas envolvidas. E aí vamos dar destaque ao inventário florístico florestal, que qualquer semelhança que vocês encontrem com o mapinha anterior, né, que foi o primeiro projeto de um levantamento sistemático da flora, muito limitado por conta de recursos humanos e financeiros, veio o inventário florístico florestal e lançou uma grade extremamente minuciosa sobre todo o estado, cobrindo assim, a maior parte. Porém, o foco é um pouco diferente, é mais em espécies arbóreas, então muita coisa da flora herbácea, arbustiva, outras sinúzias acabou escapando e sendo, inclusive, algumas descritas bem recentemente, como vocês podem ver essa plantinha aqui, o Oxypetalum cassineri, que foi descrito ali no ano passado, numa localidade muito próxima ao Parque Nacional de São Joaquim, com materiais provenientes do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. E, bom, falando em espécies endêmicas, né, especificamente, o que são espécies endêmicas? São espécies de plantas, no caso, né, mas pode ser outros organismos, que ocorrem em uma área bastante específica, bastante restrita. No caso de plantas endêmicas de Santa Catarina, a gente tem uma revisão do Hassimer e colaboradores, de 2015, que mostra algumas regiões do estado onde ocorrem maior proporção de espécies endêmicas. Então, vocês podem ver que tem algumas áreas que são bastante pobres, mas 3, né, especificamente, são muito ricas em espécies, e sendo que a área com o maior número de endemismos, justamente, tem mais do que o dobro das outras, é a região do Parque Nacional de São Joaquim, essa região chamada Aparados da Serra Geral, com 76 espécies endêmicas encontradas nessa região. E recentemente, né, aquilo ali contabilizava apenas as espécies no total, dentro de toda a escala temporal de tempo.
mas o que vem sendo encontrado recentemente, ou seja, nos últimos 20 anos de espécies novas ou endêmicas no estado, continua se concentrando ali na região do Parque Nacional de São Joaquim. Então a gente vê que tem alguma coisa de muito especial nessa região, né? Tem uma floresta com uma diversidade muito única, né? Uma região de vegetação com espécies que só ocorrem ali. Então isso já eleva a importância dessa área muito. A primeira pessoa realmente a defender bastante o Parque Nacional de São Joaquim foi o padre Raulino Reitz. Ele queria que se propôs que fosse feita uma área muito mais extensa do que é hoje para abrigar o Parque Nacional de São Joaquim, que vinha desde da Serra Gaúcha, ali dos aparados, toda essa região dos aparados da Serra Geral. Ele já considerava essa área extremamente importante, justamente por causa dos estudos que ele desenvolveu na flora, que mostravam essa importância. E aqui, quando ele falava que a área deveria ser protegida, ele diz ainda que foi criado um decreto, mas ainda existem dezenas de serrarias dentro dele, depauperando, delapidando o patrimônio, porque nenhuma área foi desapropriada. Então ele comenta na época que o parque já estava sofrendo uma séria pressão, né? Na época por conta de exploração madeireira, mas atualmente tem vários outros interesses por trás, né? E felizmente temos essa área protegida hoje, graças a esforços de pessoas no passado que já tiveram essa visão de observar que o parque era uma área muito importante, porque abrigava espécies muito únicas. Então, basicamente, dentro da flora do Parque Nacional de São Joaquim, lembram que eu comentei em espécies endêmicas? Dentre todas as plantas que ocorrem lá, cerca de 25% dessas espécies são endêmicas unicamente dessa região, né? Não apenas do Parque Nacional de São Joaquim, né? Mas toda essa região entre campos e florestas que compõem a fitofisionomia que a gente chama de aparados da Serra Geral. E tem muitas espécies ameaçadas, muitas mesmo, nessa área. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei, né? O Eryngium urbanianum, a Thesmia reitziana e o Crinodendron brasiliense, que são espécies endêmicas dessa área. Alguns pontos que levam a essa importância maior para a região é que ali temos uma flora relictual, ou seja, tem espécies de plantas habitando esse ambiente que elas provêm de um clima que era dominante na região, que era diferente no passado. E conforme a temperatura foi esquentando e a umidade aumentando, essa flora e todos esses outros organismos que compõem, né, a biota ficaram abrigados nessas áreas de elevada altitude, por condições do ambiente diferentes que a gente não encontra na matriz geral, né, só nesses pequenos pontos. E temos também uma imensa heterogeneidade ambiental dentro do parque. A gente tem áreas de afloramentos rochosos, temos banhados, temos turfeiras, matas nebulares, campos de altitude, dentro das próprias fitofisionomias já tem muitas outras subdivisões que levam a uma grande diversidade de nichos que diferentes plantas podem habitar. Somente dentro dos tipos de campos a gente tem campos rochosos secos, tem campos rochosos úmidos, tem campos turfosos, tem campos limpos, campos arbustivos, tem muita coisa. Então a heterogeneidade ambiental desse lugar torna ele muito especial, né? E dentre esses últimos anos, desde 2018, que eu iniciei o projeto de pesquisa dentro do PELD, a gente pôde localizar assim, uma diversidade muito interessante de espécies que ainda não eram conhecidas dentro do Parque Nacional de São Joaquim, corroborando para a importância dessa área mais uma vez, né? Por exemplo, essa Delaeria paradense, que foi descrita no ano passado, é uma espécie que ocorre em uma das trilhas mais movimentadas do parque, provavelmente, a trilha da Pedra Furada. Ela ocorre numa área extremamente reduzida, e a gente teve que colocar essa planta dentro desse gênero, mas provavelmente ela deve representar alguma outra coisa que ainda não é conhecida. Então, é possível que essa planta, inclusive, seja tão esquisita que ela venha a ser um gênero novo, né, futuramente, mas ainda estamos analisando com maior cuidado essa possibilidade. Mas ela tem características bem únicas dentro da subfamília, né, da tribo Seneциone,
dentro de Asteraceae que tornam ela uma forte candidata a ser uma novidade, em teoria, maior do que ela realmente foi descrita. Tem um gênero de plantinhas bem pequenininhas, que é Lysimachia, que se mostrou extremamente diverso aqui no sul do Brasil, incluindo áreas do Parque Nacional de São Joaquim. Foram descritas 4 espécies novas só nesse trabalho. Foram 5, na verdade. 4 delas ocorrem dentro do Parque Nacional de São Joaquim, sendo que uma delas só ocorre no Parque Nacional de São Joaquim, que é essa com as flores maiores ali, que é a Lysimachia catarinensis, que demos o epíteto justamente por ela só ocorrer no estado de Santa Catarina, enquanto as demais ocorrem também em áreas de altitude, campos de altitude, em outros estados do sul do Brasil. Esse aqui é um achado extremamente interessante também, uma planta parasita de raízes da vassoura, né, a Baccharis uncinella, extremamente conhecida do pessoal que mora na região da Serra, ou conhece a região da Serra. Essa planta, ela vive o ciclo de vida dela basicamente todo no subterrâneo. Ela não tem folhas, não tem clorofila e se alimenta sugando a seiva das raízes da vassoura. E em fevereiro, quando ocorre a floração dela, é que é possível localizar essa espécie, que quando surgem as flores, né, debaixo do solo, emergem para serem polinizadas. E logo após a polinização, as flores morrem e os frutos ficam novamente abaixo do solo, esperando que algum animal consiga localizar eles pelo odor e assim consuma e espalhe as sementes pelo ambiente novamente. 2 espécies novas também do gênero Margiricarpus, né, da família Rosaceae, a mesma das amoras, da maçã, da rosa, mas é uma plantinha muito menos conspícua, né? São plantinhas bem pequenininhas de campos de altitude. Uma delas também só ocorre ali na região da Santa Bárbara, ao longo da calha do rio, em alguns outros afloramentos rochosos, que é o Margiricarpus microcarpus, e essa outra na região distante, né, de Lages, porém é da região de Campos também, pode ser que ocorra dentro do parque em algum momento. Essa planta ali, ela é tão rara que ela não foi, nenhuma amostra dela é coletada desde 1994, sendo que existe, inclusive, possibilidade dessa espécie já ter sido extinta, né, só registrada por conta de uma amostra de herbário. Temos aí, como eu comentei anteriormente, o Oxypetalum cassineri, que é uma espécie da família Apocynaceae, característica por ter látex. Quando quebra as folhas, sai aquela seiva branca. Espécie herbácea do campo arbustivo, podem ver que é um campo sujo, extremamente rara também, só encontrada na proximidade do parque, e durante um levantamento, né, do inventário florístico florestal. Então, baseado em todas essas descobertas novas, né, e o porquê do parque apresentar tanta diversidade, a gente pensou, poxa, tem algumas urgências, né? Como, por exemplo, atualizar a lista de espécies ameaçadas de Santa Catarina. A gente tem atualmente uma lista, mas boa parte dessas espécies novas, na verdade todas, né, dos últimos anos, não se encontram inseridas nessas listas. Tem muita coisa com dados deficientes, então isso precisa ser urgentemente atualizado para essas plantas ganharem, de fato, status de proteção legal, enquanto isso é simplesmente especulação. Projetos de conservação específico para espécies endêmicas, né, tanto de conservação in situ, ou seja, a planta ser conservada, acompanhada, a população dela diretamente no habitat, quanto ex situ, que é retirar alguns indivíduos dessas plantas do habitat para cultivar em viveiros. Aqui eu gosto de citar o exemplo do IMA, né, que está fazendo um projeto desse com a Comelina catarinensis, que é uma espécie endêmica das Restingas, não tem nada a ver com o parque, porém é uma espécie recentemente descrita, bastante ameaçada, e que ganhou toda essa visibilidade ali, né, na região do Parque do Tabuleiro. Poderíamos fazer algo assim para a região do Parque Nacional de São Joaquim. O que não falta ali são espécies raras, ameaçadas ou endêmicas, então eu precisaria de um viveiro, inclusive, caprichado para abrigar todas elas. E divulgação científica, né, e educação ambiental, isso é provavelmente uma das partes mais fundamentais da ciência, né? O professor Ricardo, o pessoal ali explicou bastante anteriormente, até coloquei
como exemplo aqui o trabalho deles, porque eu acho bastante relevante, né, a magnitude que tomou, principalmente essa parte do livro infantil ali. Acho que é uma questão urgente que a gente precisa, de fato, explorar bastante, porque ninguém preserva, né, o que não conhece. Então, a ciência em si não vai servir de muita coisa se as pessoas não souberem o que está sendo feito ali, qual que é a importância que essas coisas têm para a sociedade. Então, fica aí o meu muito obrigado por poder participar desse maravilhoso evento, e espero realmente que o Parque Nacional de São Joaquim tenha muito mais anos para poder comemorar, e que mesmo os 60 anos dele sejam uma grande vitória, aí, tendo em vista os vários problemas que vem acontecendo nos últimos tempos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e valeu! Temos perguntas? Então, dá uma olhada nos comentários aqui. Uhum. Bom, pessoal, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa, pode mandar aí no chat, nos comentários, né, que a gente responde nesse tempinho que sobrou. Uhum. Tem um comentário que está aparecendo. Na área do PNCJ, onde o fogo não é mais utilizado como manejo, percebe-se o aumento de espécies como a vassoura. A que se deve essa diminuição do campo limpo? A tendência é esta, desaparecer? O que tu acha, Funense? Então, existem estudos sendo conduzidos agora, Rafael, uma questão interessante que tu comentasse, sobre o efeito do fogo e também do pastoreio, né, de animais de criação sobre o campo, porque o que se percebe é que quando se deixa muito tempo o campo sem nenhum tipo de manejo, o campo limpo, ele começa a realmente perder biodiversidade, né? Várias espécies começam a se multiplicar muito nessas áreas, como é o caso dos arbustos, a vassoura, outras espécies arbustivas e alguns tipos de gramíneas, e não dá espaço para a maioria das outras espécies herbáceas que precisam de uma área mais limpa, né? Então, fogo demais, fogo anual, por exemplo, é um problema, ele diminui a diversidade. Pastoreio demais é um problema, ele diminui a diversidade, mas sem esses distúrbios de tempos em tempos, que é um tempo que a gente não sabe ainda, precisamos estudar, ele também é problemático. Então, o campo é uma estrutura, é uma área, né, uma vegetação muito sensível e que necessita de distúrbios de tempos em tempos para se manter com a biodiversidade em um patamar máximo, digamos assim. Mas estudos ainda estão sendo conduzidos e não temos nenhuma conclusão, só se sabe isso que eu comentei, né? Que de menos é ruim e de mais também, então tem que haver um meio termo para chegar ainda, né, num protocolo de manejo dessas áreas. Isso. Ô, Luiz, como tu comentaste, e também em resposta ao Rafael, tem um projeto agora, que é do Programa de Estudos de Longa Duração, que é do PELD, que vai fazer a experimentação com fogo, né? Então, algumas áreas vão ser selecionadas dentro do parque e fora do parque para observar a mudança de diversidade que existe com o impacto do fogo, né? Então, é uma área extremamente importante que a gente precisa ter conhecimento e domínio para saber o quanto é prejudicial ou o quanto é benéfico, né, Luiz? Então, tem esse estudo que vai... Estamos na fase de seleção das áreas desse tipo de experimento, né? Eu acredito que daqui a uns 3, 4 anos a gente vai ter alguns dados importantes sobre o manejo do fogo. Bom, Fábio perguntou se tem fungos, se encontramos fungos associados às mirtáceas.
Podem responder aí, gente. Eu sei a Tem. resposta. Tu sabe a resposta? A gente tem bastante coisa associada, né? Mas, deixa vocês responderem. Tem sim, Fábio. A gente vem encontrando muitas espécies diferentes associadas à mirtácea, tá? Algumas delas com um nível de especialização alto, inclusive, tá? Tem um complexo taxonômico, vou falar assim, que a gente vem estudando, que a gente vem chamando de Fuscoporia valbergi. Mas é muito provável que seja uma espécie nova, na verdade, talvez 2 espécies novas que estão associadas à mirtácea e que a gente precisa descrever como novas. Então, sim, né? Tem várias espécies que a gente vem encontrando em mirtácea, né? Acho que a Mircea eugênia é o gênero dessa espécie que a gente vem estudando. Uma coisa interessante na tua pergunta, Fábio, é que as plantas, elas são nucleadoras. Eu vou usar esse termo para me referir especificamente à diversidade. Então, elas nucleiam, são nucleadoras em termos de diversidade. Para você ter uma ideia, uma única planta pode ter mais de 200 espécies de micorrizas associadas à sua rizosfera. Uma única planta, né? Sem falar nos líquens que estão nos troncos das árvores, ou outras espécies que estão na copa das árvores, né? Além disso, também tem aqueles fungos que estão associados com o tecido vivo e o tecido morto das plantas, né? Então, a gente tem várias espécies de fungos que estão associados com a casca da árvore, tem outras espécies de fungos que estão associados com o tecido vivo da planta, ou seja, estão vivendo lá dentro da planta, muitas vezes de uma forma latente, que é o que a gente chama de endófitos, né? Então, são centenas de espécies, né? E essas espécies que estão lá dentro do tronco da árvore não necessariamente são as mesmas que estão distribuídas nas folhas das árvores, nos galhos das árvores, né? Então, uma única planta aí pode ter mais de 1.000 espécies de fungos associados à planta, né? Sem falar nos fungos que são parasitas e tudo mais, tá? Então, a gente vem estudando, sim, e vem encontrando várias espécies de fungos que estão associadas especificamente com algumas plantas, né? A cascadanta mesmo, que é a Drimys angustifolia, a gente vem encontrando várias espécies diferentes, né? Uma delas é a Fobitiporia nubícola, que foi uma espécie que a gente descreveu e que aparentemente só ocorre em Drimys angustifolia, né? Então, a gente vem entendendo como que as plantas são importantes para agregação, para nucleação dessa biodiversidade, dessa diversidade de fungos, né? Inclusive, deixa eu só complementar aqui, uma das propostas inicialmente do projeto era tentar fazer esse link, né, de que espécies de fungos ocorrem em quais espécies de árvores ali. A gente conseguiu parcialmente, na verdade temos bastante dados sobre isso já, né? Porque no Brasil era muito novidade ainda, né? Meio que se coletava, fungo tá na madeira, fechou, substrato podre, mas agora a gente tem observado assim que existe uma especificidade de espécies de fungos que só ocorrem em determinados tipos de madeira, né? Que são provenientes de uma espécie de planta. Então, estamos vendo que realmente que existe uma relação muito espécie específica para alguns, enquanto outros são extremamente generalistas. Mas é um ramo todo ainda a se explorar, né, dentro da micologia, assim, aqui, as associações que as espécies têm com o seu hospedeiro vegetal. É muito interessante isso aí. Uhum. Acho que alguém comentou ali no chat que, acho que foi o Fábio, Mircea eugênia tem disjunção com os Andes. A mesma coisa Drimys, né? Drimys também é uma planta que pertence a uma linhagem muito antiga, que é da família Vinteraceae, né? E, de modo geral, as espécies estão distribuídas, né, em áreas de altitude, né? Então, Drimys angustifolia, Drimys brasiliensis, tem um parentesco, digamos, com outras Drimys que estão distribuídas em outras regiões de altitude do continente, né? Ou seja, sim, pode falar. Não, termina o teu pensamento, que tem mais uma pergunta ali.
Tá. Não, na verdade, o que eu queria dizer é que é muito interessante a gente estudar a biogeografia dos fungos também a partir da biogeografia das plantas, né? Muitas vezes, uma pergunta sobre biogeográfica dos fungos, ela é respondida pela história biogeográfica das plantas, né? Como a gente tem mais conhecimento sobre as plantas do que provavelmente com os fungos, é essencial para que a gente conheça as espécies de plantas dos locais, né? E a sua história evolutiva e de distribuição, né? Tem uma pergunta da Silvia. Ela gostaria de saber se a biodiversidade de fungos é maior nessa região do que em outros lugares do Brasil. Silvia, é difícil eu te responder se ela é maior ou menor. O que eu posso te responder é que ela é diferente, tá? Então, ali no Parque Nacional São Joaquim, a gente, no parque e essas regiões mais de altitude, né, a gente vem encontrando espécies que só ocorrem nesses ambientes, né, aquilo que a gente chama de endêmicas, né, são espécies endêmicas, né. Então, isso, do ponto de vista de importância, é extremamente valioso, né, porque qualquer dano, qualquer ameaça que venha a impactar de forma significativa aquele ambiente que é específico, pode causar a extinção daquela espécie que só ocorre naquele local, né? Assim como também a gente sabe que tem exemplos de animais e de plantas, né? A mesma coisa acontece para os fungos, tá? Então, as mesmas ameaças que as plantas e os animais sofrem, os fungos também sofrem. Pois é, e da pergunta do professor Lauro Baca sobre a criação do Parque Nacional de São Joaquim, o grupo não acha que o João Matos, sem demérito ao padre Raulino, é um grande mentor do Parque Nacional de São Joaquim? Pois bem, Baca, eu não vou saber te responder isso, não sei sobre a interferência do João Matos na criação do parque, fico devendo essa. Tinha um outro comentário, Luiz, que eu acho que estava antes, que falava da casca d'anta. Alguém, acho que foi o Fábio que comentou que a Fomitipora nubícola, que é aquela orelha de pau, né? Aqui, ó. Aqui, encontrei, ó. Essa Fomitipora não é estranho. Acho que já vi na região do Nordeste de Santa Catarina, no Alto Quiriri e montanhas vizinhas. É exatamente esse comentário. É impossível. É bem possível, né? Se lá tiver a planta... Pode responder, gente. Sim. É bem legal você comentar isso, porque, como eu comentei, a gente tem um mapa de distribuição potencial, né, de Drimus angustifolia, e o Alto do Quiriri é uma dessas regiões. Então, é possível, sim, que o Fomitipora nubícola acompanhe Drimus angustifolia, né, e esteja ocorrendo aí também no Alto do Quiriri. Mas, realmente, temos que ir lá coletar. Você não tirou fotos ou coletou, né, Fábio? Depois entre em contato conosco. Vai ser interessante ter essa informação, nós conversarmos e tentar entender se realmente é Fomitipora nubícola. Eu acho que eu vi foto disso, Genivaldo, lá no Cogumelos do Brasil. Alguém postou isso em algum momento lá do Quiriri, mas eu não tenho certeza agora. Mas, de fato, o Maurício tem uma pergunta ali agora também. Se há pesquisas em andamento sobre os impactos de espécies invasoras no Parque Nacional de São Joaquim, tanto em relação às utilizadas em silvicultura, citadas anteriormente, quanto javalis. No caso dos javalis, vai ter um evento específico sobre o javali no Parque Nacional de São Joaquim. Eu posso até procurar aqui e colocar no chat para vocês o link desse evento. Eu acho que lá eles vão ter mais propriedade, mais informações para passar especificamente sobre o javali. Tem um evento específico, né? Porque o javali justamente está sendo uma das piores e mais danosas espécies invasoras que tem ali, e no momento não tem nenhum tipo de controle, né, sobre eles. Tem a caça, mas a caça não é liberada dentro do parque, até onde eu saiba. Então,
né, estão discutindo o que fazer com esses animais, né? Que, de certa forma, acaba virando um bolsão de criação desses bichos ali se não tiver nenhum tipo de controle. É bem complicado isso aí. Quanto a outras espécies de plantas invasoras, também foi registrado uma espécie de vime que é plantado nas beiras dos rios ali, que é o Salix, é um Salix híbrido, não lembro exatamente a espécie dele, mas o Rafael Barbizan Sus publicou, que também trabalhou no PELD, publicou um artigo falando sobre essa espécie como invasora. E tem também o pinus, que é um problema ali, né? Na Santa Bárbara, ali no Morro da Igreja, a gente ainda não tem muitas árvores de pinos crescendo, né? Mas existe um temor de que várias das plantios que são desenvolvidos nas redondezas comecem a lançar semente e se propaguem dentro do parque, e daí isso sim vai virar um problemão. Então, acredito que deveria existir também um controle em cima desses plantios que ficam na área de amortecimento e na região próxima, aos campos principalmente. Acho que não tem nenhuma assim, então o tojo, eu não sei se ele é muito frequente ali no parque também. Eu sei que no Aparados da Serra Geral, o tojo, Ulex europeus, que é um arbustinho espinhoso, também é uma invasora bem agressiva na região dos campos. E é difícil de erradicar essa planta. Mas eu acho que é isso. Tem a truta também ali no Rio Pelotas, né? Que é uma espécie invasora, mas também não tem nenhum tipo de controle. O pessoal pesca, mas é isso. O que mais que temos aí, gente? Eu acho que na verdade, tem muitas espécies, né, Luiz, de animais, de plantas e até mesmo de fungos introduzidas, né, não necessariamente dentro do parque, mas no entorno do parque, que podem ser prejudiciais, digamos, né, podem conferir algum tipo de ameaça. Mas o que falta, na verdade, são estudos, né, para que a gente tenha clareza dos impactos a médio e a longo prazo da introdução, do cultivo desses organismos, dessas espécies exóticas, né? Acho que tem uma pergunta para o Mahatma ali, hein? Da Morgana. Gostaria de saber como foi o contato de vocês com a população circundante ao parque, pois normalmente esse primeiro contato causa um estranhamento na população local. Bem legal essa pergunta. Realmente é um pouco... Nesse primeiro contato foi um pouco complicado de chegar à população, porque além da pandemia, né, que a gente está vivendo, muitas pessoas não vão ao parque ou não saem das suas casas para fazer seus trabalhos de guia, ou estão arrumando outros tipos de recursos para viverem, né? E isso acabou diminuindo bastante o nosso cadastramento, né? Eu tinha uma perspectiva de muitas mais pessoas. E legal, porque a gente fez uma reunião, né, para explicar como que ia funcionar o programa de ciência cidadã, como que seriam as fotos. E uma das perguntas foram, posso pegar no cogumelo? Tem alguns que são venenosos, tem problema? Então, realmente, as pessoas, elas estranharam, assim, no começo, mas depois a gente foi conversando, porque o programa de ciência cidadã não é simplesmente a gente, um lado trabalhar, um lado fazer, a gente ter esse contato, né, esse crescimento junto com a população. Então, acho que passar essa confiança que você pode pegar no cogumelo, você pode virar ele para tirar foto, você precisa disso para conseguir identificar, ajudou a fortalecer essa ciência, sabe? E tá cada vez sendo melhor. Eu acho que com o tempo, né, a gente vai criando raízes. Posso complementar, Marra? Essa pergunta é bem bacana, porque, na verdade, de modo geral, o cientista entrar em contato, né, com o meio da área onde se está realizando a sua pesquisa, não é uma coisa natural, não é uma coisa que acontece, mas a gente quer que isso aconteça,
né? Então, para vocês terem uma ideia, aquele trabalho com as escolas e com os estudantes, né? Primeiro, a gente convidou professores para visitar o parque, né? Para fazer uma trilha conosco, para coletar a formiga e o fungo, né? Foi uma experiência fantástica, né? De troca de conhecimentos e onde todo mundo ficou muito satisfeito, né? A partir dali, então, a gente teve uma aceitação muito maior dentro das escolas que a gente queria fazer o trabalho, né? E que a gente vem fazendo esse trabalho, né? Falando das crianças, então, né, dos adolescentes, a recepção é fantástica, né? Todo estudante quer ter na sua frente um cientista para saber o que ele faz, o que ele faz. As crianças têm essa curiosidade natural, né? E, então, uma experiência muito bacana, que a gente não teve resistência nenhuma, na verdade, né? No caso específico do programa de Ciência Cidadã, claro, no primeiro momento as pessoas ficam um pouco desconfiadas, não entendem direito, acham que vai dar muito trabalho e tal, mas especificamente para aqueles proprietários de RPPNs, por exemplo, ou proprietários ou de áreas que estão próximas ao parque, fazer parte desse tipo de iniciativa vai trazer conhecimento sobre as espécies de fungos que existem ali, né? Então, é uma via de mão dupla, digamos, né? Para o condutor, para o guia, eu até fiquei bem impressionado, sabe, Mahatma, que eu vi muita organização, assim, do pessoal, né? A gente fez um contato prévio através do ICMBio, né, desse programa de voluntariado do ICMBio, e foi uma experiência muito bacana, né? Então, imagine o condutor, ele vai ter um aplicativo na mão, onde ele vai tirar uma fotografia, ele vai mandar essa imagem para o nosso banco de dados, nós, como cientistas, vamos dar um retorno para o condutor, para o guia, e ele vai ter conhecimento sobre uma espécie de um fungo, né? As pessoas, de modo geral, elas são super curiosas com os fungos, né? Muitas vezes por conta do medo que tem, né? Do desconhecimento e tudo mais. Mas, dessa forma, um condutor, por exemplo, participando desse programa de Ciência Cidadã, ele também vai estar se qualificando na condução dos seus clientes, vamos dizer assim, né? Porque ele vai ter informação para falar sobre os fungos, por exemplo, né? Ok? E tem mais uma do professor João Medeiros, falando sobre o Berberis kleinimatus. É uma espécie que também mostra que essa disjunção com os Andes Seria interessante também avaliar essa espécie sua relação com os fungos. Então, temos aí, eu acho que a flora geral dos campos, né, do sul do Brasil, ali desses campos de cima da serra, elas têm um aporte imenso de elementos andinos, né, a cascadanta, os próprios berberis. E temos encontrado no berberis, não na Klein, que agora foi sinonimizada, inclusive, né? Ela é sinônimo de Berberis campus portoi, que era descrita lá para o sudeste só. A gente não encontrou nada nela, até porque é uma planta muito rara ali, né? Um arbusto bem pequenininho. Mas na Berberis laurina, que é uma outra espécie mais comum ali no Parque Nacional de São Joaquim, a gente encontrou algumas coisas que provavelmente são específicas dessa planta, né? Não encontramos em nenhum outro vegetal até agora. Só que como o aporte de espécies de fungos, muitas vezes esses menores, tipo Ascomycota, Apotecioides, são muito grande e essas espécies são difíceis de identificar, isso acaba ficando na gaveta por mais tempo do que a gente gostaria. Mas muito provavelmente existe uma especificidade de fungos com as espécies de berberis também. A gente encontrou, viu, pessoal, a informação do evento específico com o javali, tá? Esse evento ele vai acontecer no dia 12 de julho, agora, logo. Tá? E acho que é dia 12 e 13, dia 12 de julho, 13 a 16 de julho, tá? Vai acontecer esse evento, e as inscrições, se eu não me engano, vão até o dia 11. O Mahatma vai mandar no chat para vocês, quem tiver interesse, né, de acompanhar, de se inscrever,
é um evento que está sendo organizado por colegas do PELD, né, a Michele de Sá e o Rafael Barbizan, junto com uma outra equipe, né, de especialistas, né, que vem estudando esse impacto, né, que o javali causa, certo? O pessoal da Premav colocou nos comentários ali agora o link. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. E o que mais que temos ali? Temos um outro Eu acho comentário do professor Lauro Baca, falando sobre a dispersão do tojo não estaria vinculada ao transporte de sementes por correntes de rios, ou mesmo na lama levada por veículos, dada sua aparente maior frequência nas margens de rios e estradas. Poxa, o Baca está fazendo pergunta difícil hoje. Eu não sei dizer. Geralmente essas espécies invasoras, né, elas chegam de carona com o ser humano, né? Abertura de estrada, enfim, grudada em lama de sapato ou de pneu, como falou ali. Mas, sim, eu não conheço o processo de dispersão específico dessa espécie. Que ela é muito comum ali no Parque dos Aparados da Serra Geral. O pessoal lá, inclusive, comentou que ela é um problemão por ali. E talvez ela até acabe sendo beneficiada pelo javali, talvez pelo gado solto, né, que pode comer as sementes fuçando a lama ali e aí dispersar isso em outros lugares, sem ser com o auxílio do ser humano. Mas pelo mecanismo da planta, especificamente, ela é autocórica, né? Então a vagem estala e a semente é jogada a uns poucos metros. Só que existem esses mecanismos secundários que daí muitas vezes são movidos pelo ser humano em grande escala. E tem mais um comentário do Baca sobre o trabalho... trabalho de interação com a população da região de pesquisa não tem preço em termos de apoio ao parque. Parabéns ao grupo por mais essa importantíssima postura. Não era pergunta, não. Um comentário. Mas obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Ok? Eu acho que é isso então, gente. Eu acho que passamos até um pouco do tempo, né? Espero que isso não tenha comprometido em nada. Também gostaria de pedir desculpa por algum problema técnico, certo? Fazer esse tipo de evento, assim, é um pouco complicado, né? Porque a gente tem que contar com a disponibilidade de internet, não apenas de uma pessoa, mas de todos que estão envolvidos, né? Mas, muito obrigado a todos que assistiram. Eu gostaria só de comentar que ali no chat agora, a Premav ali colocou o link do site do nosso grupo de pesquisa. Lá tem links diretos para as nossas redes sociais e para o canal do YouTube. Então, por favor, quem tiver interesse, quiser dar uma olhada no nosso site, nos projetos que nós temos, nas nossas ações, nos nossos programas, fique à vontade. E se quiser entrar em contato, a gente fica à disposição. Tá? Muito obrigado e parabéns, Parque Nacional São Joaquim, pelos 60 anos. Agradeço também bastante aí o pessoal da organização do evento, né? Eles foram muito proativos, muito solícitos com tudo que a gente precisou aí para realizar, e acho que está sendo um ótimo aniversário aí para o Parque Nacional de São Joaquim. E aos que estão assistindo essa palestra, aproveitem essa live, aproveitem e assistam as demais que está na programação ali do site da Premav. E é isso aí, também fico extremamente agradecido de poder participar e no que puder estar contribuindo com o Parque Nacional, né? Certamente estaremos aí. Muito obrigado também. Parabéns ao PNSJ. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Parabéns ao PNSJ pelos 60 anos e que venham muitos mais aí. Vejo vocês nos próximos, tomara.